É interessante, a gente tem todo um ensaio, né? Quase que um ensaio, né? Você faz a primeira parte, cumprimenta, saúda os irmãos, aí vem o momento da pregação, nós então vamos registrar, transmitir, e aí o pessoal pode acompanhar. Geralmente, as nossas transmissões são para aqueles que estão impossibilitados de estarem aqui, e alguns estão nessa situação, impossibilitados. O bom mesmo é estarmos aqui. Imaginou o apóstolo Pedro, num dos cultos, se lá no monte com Jesus, a transfiguração, ele ficou tão impressionado com a transfiguração de Jesus e a manifestação ali de Moisés e Elias. Senhor, bom estarmos aqui. Vamos construir 3 cabanas. Uma para ti, outra para Moisés e para Elias. Ele nem estava delirando, né? Não estava muito consciente do que ele estava dizendo. Mas o Senhor entendia a empolgação do apóstolo Pedro. Mas sempre tem que ser um tempo bom de estarmos na casa de Deus. Esse lugar aqui é o lugar da manifestação da glória do Senhor. A Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Toda a terra enche-se da glória do Senhor. Então, que este lugar que nós estamos reunidos hoje à noite seja o lugar da manifestação da glória do Senhor em nossas vidas. E falando em glória do Senhor, os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Além da Bíblia, levando-nos ao conhecimento de Deus, mais apropriadamente a Bíblia, evidentemente, mas há, além da Bíblia, a natureza, a criação, o chamado livro sem palavras, que leva-nos ao entendimento, à compreensão, há por detrás de toda a obra da criação alguém responsável por tudo isso. E Deus, com inteligência, com sabedoria, criou os céus e a terra. E tudo quanto Deus criou, diz a Bíblia, mencionando a criação, Deus avaliou e deu nota máxima. E viu Deus que era bom. Muito mais você quando faz algo e, puxa vida, como foi bom realizar tal feito. Não é assim? Você fica satisfeito. Aquilo alcançou êxito, satisfação no seu coração. E Deus, tudo quanto criou, realizou, ao avaliar, deu nota máxima. Graças a Deus, tem que ser o tempo na presença de Deus um tempo importante. Temos que ter compromisso, comprometimento, buscar a presença, a manifestação da presença de Deus em nossas vidas. Eu estou ainda numa série de mensagens no Salmo 40. Eu, desde que comecei, já não vai fazer um ano ainda, demora um pouquinho por um ano. Mas antes de fazer um ano, com certeza nós já vamos estar no versículo 17. Por enquanto estamos chegando, hoje à noite, nos versos 9 e 10. Atravessamos já um grande espaço de tempo, com vários versículos, pregando no Salmo 40. Eu me lembro uma época pregando nas cartas do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica, passamos mais de um ano pregando 1ª e 2ª Tessalonicenses, e por aí vai. E assim, expondo a palavra de Deus para dar luz e entendimento à nossa compreensão e ao nosso coração. Salmo 40, a leitura dos versos 9 e 10, mas antes, porém, eu vou fazer o contexto para você na leitura. Vou apresentar o contexto na leitura e depois nós vamos trabalhar os versos 9 e 10. Você viu lá? Eu marco, coloco no Store, é Store que fala, não é? Você viu lá o título da mensagem para hoje à noite? Quase isso.
Quase isso. E o título lá? Ninguém viu? Contando a boa notícia. Chegamos a esse momento no Salmo 40, em que o salmista, de imediato, ele demonstra no seu comprometimento de fazer a vontade de Deus, uma das tarefas que mais impressionou o coração do salmista. Quando então ele, na grande congregação, ele se apresenta. E ele tem uma boa notícia para apresentar com os seus compatriotas, com outros judeus, de algo que Deus havia realizado, feito na vida dele, que tanto impressionou, que ele não se conteve, ele tinha que compartilhar, dar o seu testemunho, e ele faz isso. O Salmo 40 é um salmo de Davi. Eu sou muito apegado a Davi na Bíblia, talvez um dos personagens do Velho Testamento, entre outros. Davi chama-nos atenção. Davi, no livro dos Salmos, separam para ele 74 salmos, que Deus lhe deu o privilégio de autoria humana escrever. 74 dos salmos, de uma porção de 150 que nós temos. 74. E talvez o salmo mais da infância, não da infância, mas da juventude, dos primeiros momentos de um relacionamento e tanto com Deus, seja o 23. Bem conhecido, não é? O Senhor é o meu pastor. É para ele que nós vamos daqui uns dias. É lá para o Salmo 23. Depois da temporada do Salmo 23, eu tenho certeza que dá uma vontade, quando você estuda o Salmo 23, de comprar pelo menos umas 3 ovelhinhas para você criar. Davi escreve não como pastor de ovelha, mas como ovelha do bom pastor. Vamos lá, Salmo 40. Vocês estão prontos? Vocês conseguem flexionar o joelho? Fazer aquela flexão de joelhos? Deixa eu arrumar meu fio aqui, senão vai dar problema daqui a pouco. Salmo 40. Os primeiros 3 versos do Salmo 40, Davi está relatando o livramento que ele recebeu de Deus, quando Deus ouviu o seu clamor, depois de que Davi havia esperado com paciência pelo Senhor, com paciência no Senhor. Deus se inclina, ouve o seu clamor, e os primeiros 3 versos mencionam esse livramento de Deus na vida dele. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Que bom que nós temos um Deus que pode ouvir o nosso clamor. Talvez o nosso clamor agora: Senhor, tem misericórdia de nós. Estamos em meio a uma pandemia, e muitos tendo as suas vidas ceifadas. Tirou-me, verso 2, de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Versos 4 e 5, o desafio do salmista, para que outros entreguem suas vidas ao Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste. Versos 6 e 7, nós temos aqui a dedicação total do salmista, mas também referem-se esses versos
ao sacrifício da dedicação total, quando Cristo então cumpre o propósito de Deus no ato da encarnação. Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Aqui nós temos então nos versos 9 e 10, contando a boa notícia. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Vamos orar nesse momento, colocando seu pensamento no trono celestial do Deus bendito. Oremos. Nosso Deus, mais uma vez, queremos rogar pelo tempo da pregação da palavra do Senhor. Nós temos lido o texto no qual estamos já por vários cultos na exposição da tua palavra, pois a exposição da tua palavra dá luz, dá entendimento aos simples. E queremos hoje à noite, ó Deus, orar por nós aqui, por mim, que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança do Senhor, pregando sobre os versos 9 e 10 nessa noite. A direção do Teu Espírito Santo nós rogamos, com o pregador e com cada ouvinte. Fala conosco, ó Deus, e também com aqueles que pela transmissão estão nos acompanhando nessa noite. Derrama a Tua graça, ó Deus, confirma o Teu propósito, a Tua obra. Eu oro, eu clamo, no nome de Jesus, orando com gratidão. Amém. Quando nós entendemos o nosso relacionamento de vida com Deus, o quão real, o quão presente Deus é, e como Deus, sendo Deus que Ele é, o seu poder, a sua majestade, a sua ação soberana, Deus que tem poder sobre tudo e sobre todos, haveria então de inclinar-se quando, diante do nosso desespero, da nossa angústia, nós clamamos por Ele, nós suplicamos, buscando o socorro que vem do Deus bendito. A nossa vida, o nosso viver aqui agora, ele é, com verdade, passageiro e inquietante também. Nós vivemos situações das mais diversas. Você deita para dormir, está bem, de repente algo acontece, como o caso da minha esposa, acordou e no outro dia, o que aconteceu com o meu braço? Uma dor insuportável, coisa assim. Como nós precisamos desenvolver e termos intimidade com Deus, no nosso relacionamento, busca pela pessoa do Deus Altíssimo. E Deus trata conosco, Deus deseja a nossa busca, Ele quer mesmo que nós venhamos compreender
o vazio do nosso ser sem a sua intervenção e nos entregarmos ao Senhor. Mesmo na trajetória da nossa vida com o Senhor, esse ano, pela graça, misericórdia de Deus, momento de alegria do meu coração, 40 anos, desde o dia em que, às 15 horas da tarde, do dia 12 de abril de 1981, eu assumi um compromisso recebendo Cristo como meu único e todo suficiente Salvador. Instantes depois da minha decisão essa feita ali, próximo a um batistério, que por sinal, com as águas em movimento, aguardando pessoas que seriam naquela tarde, seguindo em obediência a Cristo, seriam batizadas, e eu todo empolgado fui para assistir uma reunião, eu chamo até de batismal, e alguém perguntou, e você? E você? E aí surgiu a oportunidade para que ali eu fosse levado ao conhecimento que eu precisava de Cristo como meu Senhor e Salvador, e foi o dia da decisão minha, recebendo o Senhor Jesus. E aí a segunda proposta é, muito bem, você quer seguir Jesus em batismo? Eu estava igual eu nunca, amado, eis aí que água, então, o que impede eu ser batizado? Você crê no Senhor Jesus como seu único e todo suficiente Salvador? Eu estava já rompendo com o pecado, com o que vinha adiante. Eu estava com 12 para 13 anos de idade, já rompi com o que eu queria fazer aos 18, 19, 20 anos, agora eu estava me entregando a Jesus. E aí, eu fui já, naquela tarde, incluído com os que ali estavam e seriam batizados. Fizeram uma foto depois, eu até guardo com carinho a foto lá em casa, um dia a gente põe aqui no painel para você ver. Eu não gosto muito de mostrar a foto, que você fala, ao ver a foto vai ficar impressionado. O quê? Você tinha 12 para 13 anos? E esse tamanho de 8 para 9? Como é que faz com esse tamanhozinho de 8 para 9 anos de idade? Sempre, por um privilégio de Deus, sempre fiquei aquém da realidade da minha vida, em termos de idade e coisa assim. Mas imagina que, olhando para o nosso texto, o salmista Davi, de uma intimidade, um relacionamento com o Senhor, vivenciando o que por tantas vezes eu mencionei, um momento difícil na sua vida, em que ele, por um tempo, ele tem que conviver com o sofrimento, com a dificuldade, com aquilo que o inquietava e aguardar o agir de Deus. Se você acha que Jó, por excelência, na Bíblia, foi um homem que desenvolveu tremenda paciência, o nosso Deus, amados, é um Deus de paciência, não é? Amém? Tem a hora certa dele, tem o momento certo dele, do seu agir, da sua intervenção. Esgotam-se os recursos disponíveis, e agora só o milagre, só o agir de Deus. Davi comparou a situação que estava vivendo, um lago horrível, um charco de lodo, e aí o agir de Deus tirando, Deus me tirou, Deus trouxe livramento. É muito parecido quando você vem ao conhecimento de Cristo como Salvador, não é? Onde você estava quando você foi alcançado pela pregação do Evangelho? Como era a sua vida? Uma jovem, quando foi alcançada pelo Evangelho, ela estava num leito de hospital, se recuperando de uma terrível tentativa de suicídio.
Embaixo, o rio correndo velozmente, em cima a ponte, ela se joga da ponte. Ponte para a morte. Ela cai na água, desliza. Um pescador ali perto tem noção do que acontece, resgata aquela jovem, é levada para o hospital. Lá no hospital ela recebe a comunicação da palavra para a vida. Ponte para a morte, palavra para a vida. Imagine uma pessoa numa situação dessa, conhecendo o Salvador, mas todos estavam na mesma condição, pecadores perdidos. Muito semelhante a esse livramento que o salmista comenta aqui. Eu estou trazendo essa compreensão para você, porque o salmista desenvolve neste salmo, essa compreensão para nós, ao ponto que há uma mudança na vida dele, do agir de Deus, que leva ele a compreender que bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança, vale confiar, Deus de maravilhas, ele menciona isso. Ele vai ao ponto de assumir um compromisso com o Senhor, respondendo ao ato gracioso de Deus em trazer-lhe livramento, ao ponto que ele diz que ele se entrega a fazer a vontade de Deus. E com satisfação, deleite-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. E nesse ponto aqui, quando ele diz, sacrifício não quiseste, as minhas orelhas furaste, levando-nos para uma indicação messiânica do Messias, o Senhor Jesus. Porque na encarnação de Cristo, isso ocorre com Cristo. E ele vai apresentar o sacrifício exigido. E aí o salmista, nos versos 9 e 10, eu vou até mudar a versão para você melhor compreender os versos 9 e 10. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes, está sendo sincero aqui. Ó Deus, ó Senhor Deus, na reunião de todo o teu povo, eu contei a boa notícia que tu salvas. Tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la. O verso 10. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação, a tua benignidade e a tua verdade. Aqui nós temos os versos 9 e 10, um salmista que foi resgatado da perdição pela graça de Deus, e é um salmista que fala abertamente sobre boas novas, trazendo para nós aqui, que boas novas nós como salmista temos para comunicar, que boas notícias Deus tem trazido ao nosso conhecimento. Boas novas, uma outra palavra, boas novas, uma outra palavra que aparece na Bíblia, evangelho. A palavra evangelho significa boas notícias. E o evangelho, quando Paulo fala, preguei o evangelho, anunciei o evangelho, qual é a boa notícia do evangelho? Abra lá em 1 Coríntios capítulo 15. 1 aos Coríntios, aquela carta, parece corintiano, mas não é corintiano não. Não é o Corinthians não, é Corinthians. 1 aos Coríntios. O time é Corinthians, aqui é Coríntios. Chegaram lá?
Também vos notifico, irmãos, o quê? Chegaram ou não chegaram? Também vos notifico, irmãos, que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis. Aqui Paulo está fazendo um relato a respeito do Evangelho, ele vai definir o Evangelho. Pelo qual também sois salvos. Tempo presente do verbo ser, modo indicativo. Presente é presente. Algo que já faz parte da realidade da sua vida. Se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Agora ele vai definir o que é o Evangelho. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Aí tem 2 pontos ali para explicar o que é o Evangelho. Qual é a boa notícia desse Evangelho, dessa palavra Evangelho? Que Cristo morreu pelos nossos, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Primeiro ponto de compreensão do Evangelho, fala da morte do Senhor Jesus. Segundo ponto de compreensão do Evangelho, e que foi sepultado, confirmando a morte. Terceiro ponto de compreensão do Evangelho, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Algumas pessoas têm uma ideia de um Deus que parece unilateral, essa ideia, só de um lado. Deus é amor. E pensando no Deus que é amor, foge da compreensão delas a realidade de um outro fato importante, que ajusta-se ao amor de Deus. Ninguém vai para o inferno, Deus é amor. O que o salmista disse que ele pregou? Preguei a justiça. O amor de Deus, este atributo, não pode desarmonizar-se à justiça de Deus. Tanto é real e verdadeiro que o pecado merece punição. A justiça de Deus exige a punição do pecado. É tal pessoa dizer, o fato de Cristo ter morrido na cruz não é algo tão importante assim. Amado, você cantou hoje à noite, alto preço. Não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que alguém venha ao conhecimento da verdade, da obra da salvação em Cristo. Fomos comprados com alto preço. Não com coisas corruptíveis como ouro ou prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminável. Requereu a justiça de Deus, punir o pecado na pessoa do Senhor Jesus. E alguns estão cometendo um grande engano. Por outro lado, Jesus morreu, pagou o preço dos meus pecados, agora eu posso viver à vontade, uma vida entregue ao pecado. Quem vive na prática do pecado, não o viu e nem o conhece. A vida cristã nos leva a uma conversão. Já viu na rodovia quando você está viajando? Há um momento que a gente fica doido para encontrar uma conversão. Mudança de direção. Não é assim? Principalmente quando você está desnorteado, né? Você precisa voltar, você fica desesperado, aguardando uma conversão. Mudança de direção. Como aquela garotinha que muito bem definiu o que era para ela agora ter Cristo como seu Senhor e Salvador.
Ela disse: antes eu corria para o pecado, agora eu corro do pecado. Ou seja, ainda que tenhamos em nós, nesse corpo, uma natureza que só deixaremos de ter quando tivermos um corpo redimido, na redenção do corpo na volta de Cristo, estamos sujeitos a pecar, mas não queremos ter prazer no pecado. Ainda convivemos, mas não estamos mais debaixo do poder do pecado. Cristo nos libertou. O que diz a palavra em João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade, senão sendo ela personificada na pessoa de Cristo? Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lá em João 17. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Amados, o nosso Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A maior evidência da confirmação da obra de salvação desenvolvida na palavra de Deus pelo apóstolo Paulo. Paulo em Romanos fala da obra de justificação pela fé. Nós não somos justificados pelas obras da lei. Ninguém será justificado pelas obras, por boas obras. Aliás, inclusive, as boas obras que nós, porventura, tenhamos que realizar, não são propostas por nós. São as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios deixa claro isso. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Os talentos já dão um problema para nós. Imagine, pessoas se vangloriando. Poxa vida, né? Olha o que eu construí para mim aqui no céu. Fui o mais excelente seguidor de Cristo. Ou coisa assim. A natureza pecaminosa do pecado que ainda, se deixarmos, quer reinar e nos dominar, leva isso com muita facilidade. A todo momento temos que clamar pela misericórdia de Deus. Nós não somos nada. O apóstolo Paulo resumiu muito bem: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de sorte que em mim, ao querer, mas não consigo realizar o bem. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Há um comprometimento, há um compromisso que requer a nossa obediência. O que Deus realiza na nossa vida não é para ficar escondido, oculto, é para darmos testemunho, é para falarmos do Deus justo, que com justiça trata conosco. Deus com justiça tratou com o salmista. Tanto é que ele diz o quê? Preguei a justiça na grande congregação. Não é por mérito, merecimento que Deus trata conosco, mas é por graça, trazendo em evidência a sua justiça. E quando Deus pune a consequência do pecado na pessoa do seu filho, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que Jesus Cristo experimentou morte de cruz. Às vezes, quando eu estou no momento da autopiedade,
não é nem autopiedade, mas como eles chamam quando você está com dó de si mesmo? Autocomiseração, por aí vai. É bom a gente lembrar de Jesus Cristo. Você está sofrendo, quando você está passando momentos terríveis, e aí você faz uma observação e você chega a uma rápida conclusão. O que eu estou padecendo, Jesus conhece. Ele conhece o sofrimento. A Bíblia diz que Ele pode socorrer os que estão padecendo, porque Ele experimentou as mesmas situações que nós experimentamos, porém, sem pecado. Sem pecado. Ele se identificou com o pecador. Nós herdamos a natureza pecaminosa por causa de uma tremenda porta larga que veio a nós por causa de Adão. Adão. O pecado de Adão, nós somos descendentes de Adão. Nós não somos pecadores e o nosso comportamento social, a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa natureza, nós herdamos, nós pecamos porque temos uma natureza pecaminosa. E a Bíblia diz, como eu tenho mencionado aqui, o pecado é excessivamente maligno. Em nenhum instante sequer pode ser encontrado fazendo o bem. E o pecado, o salário dele é a morte. E a Bíblia diz que Jesus veio com o propósito de morrer, tomando sobre si os nossos pecados. E o estado no ser de Cristo, quando tomou os nossos pecados, Deus virou o rosto para o seu Filho na cruz, ao ponto de Jesus clamar: Deus meu, por que me desamparaste? O momento mais árduo, difícil, ao ponto de Jesus clamar: passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ao mesmo tempo que é Davi falando aqui no verso 9 e 10, muitos estudiosos, vários, se você fizer uma pesquisa, voltam esse conteúdo também para o Salvador, o Senhor Jesus. Principalmente naqueles 3 anos do ministério público do Senhor Jesus. Qual foi o foco, qual foi a ênfase no ministério público do Senhor Jesus? Pregar, pregar, pregar. Eu acho lindo quando, nós estamos até lendo aqui na igreja no sábado à noite, Mateus 5, 6 e 7. Aquele momento Jesus sobe lá no monte, senta, aproxima os seus discípulos e uma enorme, uma grande multidão. É verdade? E ele então fala, ao ponto de alguém bradar do discurso de Cristo: nunca homem algum falou como este. Por quê? Porque ele ensina com autoridade, com poder. Pessoas podiam perceber o poder de Jesus ensinando, pregando, a ênfase era pregar. Os milagres apenas autentificavam o Salvador. Dá um milagre que Jesus fez aí. Curou o cego, o que mais? O INRI, aquele falso Cristo, pede para ele fazer isso, não vai fazer. Jesus provou quem ele era. E quando você atribui esses versos também para o Senhor Jesus, ele traz a boa notícia da salvação, ele fala da fidelidade, da justiça, ele não se mostrou oculto, ele se tornou público, foi um ministério público. Olha, quando ele foi acusado, eu falei abertamente, ele ensinou abertamente, ele se envolveu no meio do povo,
ele cumpriu no seu ministério o que Davi, no Salmo 40, versos 9 e 10, menciona como algo que ele fez perante Deus, mas era algo que também seria feito pelo Senhor Jesus. Eu contei a boa notícia, a proclamação pública da misericórdia e da fidelidade de Deus. Trazendo para nós, hoje à noite, uma compreensão imediata desse texto, o que Deus tem realizado na sua vida, que tem levado você a pregar, a testemunhar, a destacar os feitos do Senhor. Todo aquele que já foi impactado com a realidade de uma experiência, de um encontro pessoal com Jesus Cristo, é algo marcante, não é? Marca a vida da pessoa. Aquilo ali parece uma cicatriz que jamais vai sair. Quer ver um exemplo na Bíblia disso? Muito conhecido. Lá em Atos capítulo 9, você tem a conversão do apóstolo Paulo. Entende? Indo para Damasco, com aquelas cartas, para prender os que estavam em Cristo pregando o Evangelho. É verdade, estava perseguido. Em Atos capítulo 9, nós temos a ação de um perseguidor, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Pega o seu cavalo, não sei como é que chamava o cavalo dele, a Bíblia não fala o nome, monta no cavalo, outros companheiros, eles vão para Damasco, para prender e levar à morte, se possível, pessoas que estavam pregando Jesus. Não sei, talvez eles saíram 10 horas da manhã, 11 horas, eu sei que quando deu meio-dia, no testemunho que ele conta em Atos capítulo 26, ele foi cercado por uma luz que excedeu, que foi mais forte do que o esplendor do sol. Tal luz, no seu esplendor, derrubou Paulo do cavalo. E aquela luz foi tão forte, vindo na sua direção, que como que umas escamas fecharam a visão física do apóstolo Paulo, que então era chamado de Saulo. Ao ponto dele já de imediato ter uma ideia da impressão do momento que alguma autoridade divina estava interceptando-os, ele e seus companheiros, ao ponto de dizer: Senhor, quem és? Quando então ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: Senhor, quem és? E a voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo estava dando coice, né? Em ponta de espada. E vem a próxima pergunta. Primeiro ele perguntou quem era, porque disse que estava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que queres que eu faça? O que eu devo fazer? Naquele momento, não mais nós teríamos um Saulo com o nome Saulo, muda para Paulo, não mais vai perseguir igreja nenhuma, agora ele vai entrar num outro grupo, numa outra equipe, daqueles que também enfrentam acirrada perseguição. Mas de perseguidor a perseguido,
O apóstolo Paulo foi alguém muito destemido, servo do Senhor. Ele entrou em Damasco, Deus chamou Ananias para ir lá conversar com ele, recuperou a visão, e ele, depois, mais tarde, lá em Atos capítulo 26, ele deu o seu testemunho, como uma marca. Eu vou ler para você aqui. Atos 26, está falando perante um rei, o rei Agripa. Ele conta aqui, verso 9 de Atos 26. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Eu parei aqui porque me vem à mente quando Paulo, em Timóteo, menciona que ignorantemente ele fazia isso. Quando diz assim, essa é uma palavra fiel e digna de toda a citação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. É incrível isso. E aqui ele diz assim, e castigando-os muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Ele fala, eu fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Ele achava que aquele era o papel mais importante, defendendo a bandeira do judaísmo, talvez semelhante a grupos radicais que você tem hoje, aprontando façanhas terríveis no mundo. E castigando muitas vezes por todas as sinagogas, obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas persegui. Sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho a luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim as que iam comigo, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Ele ia pregar para os gentios, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé em mim. Sabe o que Paulo diz para o rei Agripa? Pelo que o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. O salmista, na sua obediência ao Senhor, preguei, testifiquei do Senhor, anunciei, propaguei perante a grande congregação. E no caso de Paulo, ele deveria levar a palavra até diante de reis, autoridades, e Deus iria mostrar, e mostrou, quanto Paulo padeceria por causa desse chamado evangelho, boas novas de salvação em Jesus Cristo, que deve ser propagado, pregado. Ainda hoje, pessoas estão sendo perseguidas porque estão pregando, anunciando, testificando do evangelho. E como é que você começa a falar desse evangelho?
o seu testemunho. O que Deus fez na sua vida. É para ser contado. Você tem uma ideia? Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 fala do endemoniado gadareno, de Gandara, que foi curado por Jesus. Aquela legião de demônios, Jesus expulsou, saiu dele, era tantos demônios, uma legião, uma enorme quantidade, que foram para uma manada de porcos que estavam ali, e aqueles porcos todos se despencaram no despenhadeiro, e aí então, aquele homem, possesso por espíritos imundos, que nem cadeias podiam contê-lo, vivia nos sepulcros, sem vestimenta, nu. Quando ele encontra com Jesus, Senhor, filho de Davi, vieste nos atormentar antes do tempo. Aliás, que tenha contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Estranho, né? Os demônios estavam atormentando o homem, mas não queria ser atormentado por Jesus. E Jesus está dizendo, sai, espírito imundo daquele homem. Quando aquele homem foi liberto, e Jesus está indo embora. E aí, aquele homem então, no verso 15, pessoas foram ter com Jesus e viram um endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Diz que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Porém, o que eu quero mencionar para você é o seguinte: e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. E o que Jesus falou para ele? Verso 19 de Marcos 5. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Verso 20, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis, não só na casa dele, mas na cidade, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Essa é a missão. Pregue, fale com grandes coisas. No agir de Deus, na sua justiça, no seu amor, a sua misericórdia. Aquele homem não merecia a condição que agora ele desfrutava por causa desse encontro com Jesus. Nós não merecemos o céu. Nós não merecemos a eternidade na presença de Deus. Não há meritocracia alguma que nos estabeleça tal condição. Adão, de quem nós descendemos, levou-nos a essa situação. Mas imediatamente quando Adão pecou, Deus trouxe a resposta de esperança. Amém? A promessa do Salvador, o Senhor Jesus. A nossa vida aqui, amados, jamais vai ser um mar de rosas, porque a todos que estão em Cristo, estamos sujeitos a padecer, a sofrermos. Mas a nossa cidade, o nosso lar não é aqui. Nós estamos a caminho. Aqui é um momento passageiro. O que conta é lá em cima.
O que conta é a eternidade. Onde você passará a eternidade? Aqui, 90 anos, 100 anos, é pouquinho, muito pouquinho, em comparação à eternidade. O que é eterno? Aquilo que não tem fim, não acaba. Já pensou? A cidade, a Nova Jerusalém, você andando pelas ruas de ouro, não vai haver mais doença. Covid, nem menção. Eu acho engraçado lá em casa a gente tem uns animais lá em casa, tem um gato. Então lá em casa o gato conversa, o cachorro conversa. Até os passarinhos conversam, tem um papagaio que conversa. Mas a minha esposa é dubladora. Ela nunca trabalhou na Rabbit Richards, mas ela faz dublagem. Ela dubla o cachorro, o gato, e lá é um verdadeiro... E eu estava percebendo como é que eles me chamam. O gato é senhor. Antes era senhor café. Depois que apareceu essa Covid-19, é senhor Covid. Fiquei pensando, falei, gente, esses gatos estão meio atrapalhados da ideia. Senhor Covid. Covid-19. Nem menção alguma de Covid. Lágrimas? Não, isso é agora aqui, na eternidade, Deus mesmo enxugará do nosso rosto toda lágrima. Esse tempo aqui é um tempo transitório, não é o permanente. O importante é ajuntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, vai estar o seu coração. Onde está o seu coração? Bens materiais, na vida aqui. Essa vida aqui é passageira. Me aborrecia pensar no passado, antes da minha conversão, que eu morreria, e aí? Hoje eu fico animado. Se eu der o último suspiro, for tirado da fila do arrebatamento, estou na fila do arrebatamento, hein? Estou da fila do arrebatamento. E muitos que estavam foram tirados, porque partiram para a eternidade. Vão subir primeiro, depois vão ressuscitar, primeira ressurreição. Estou na fila do arrebatamento. Mas eu sei, eu mencionei hoje de manhã, que nasce aquela criança, né, bonita, que pele, desenvolve, chega na adolescência, aí dá umas coisas assim na pessoa, mas está dando uma purificada no sangue, dá aquelas espinhas terríveis, né? Mas depois chega na juventude, ápice, auge da beleza, da força, sobe e depois começa a descer. Tem pai que se vê no filho, tem filho que é a cara do pai quando tinha 20 anos, não sei se o Rafael parece o pai dele, porque eu não conheci, mas tem filho que é a cara do pai. Você até confunde, é você ou seu pai? Eu não sei se é parecido, talvez não seja, não é, né? Mas tem filho que é parecido demais com o pai. Eu não tenho agora um exemplo de um aqui, mas tem vários assim. Fugiu agora, estava vindo aqui a lembrança, bem... Também é realmente parecido com o pai. Mas chega, o ápice, você começa a envelhecer. E aí você vai num processo de envelhecimento. E aí alguns dizem assim, está caminhando para a morte. O Orlando Drummond está com 101 anos. Está internado, estava internado esses dias, infecção urinária. O médico falou assim para a família, olha, com a idade que ele tem, não há muito o que fazer. Pertinho, bem velhinho, né? 101 anos. Mas está aí. Nem a Covid acometeu-o. Por quê? Porque tem um tempo para partir. Mas a pergunta é, você está preparado para encontrar com o Senhor? Haverá um encontro. Você está preparado? Vamos se colocar em pé nesse momento.
No passado, um jovem pregador missionário chamado Alexandre Duffy, ele estava na Índia, aliás, ele trabalhou na Índia lá como missionário. Ele foi encontrar um outro missionário já idoso, bem já abatido fisicamente. O Alexandre Duffy, quando chega, o missionário está quietinho ali num canto, meditando. O Alexandre Duffy quebra o silêncio, que mal lhe pergunte: está preparado para encontrar com o Senhor? E o missionário já idoso diz assim: quando penso que eu vou ter que comparecer perante um Deus santo, santo, e eu olho para a minha vida, o meu ser, isso me faz tremer. Mas ainda bem que eu vou comparecer pelos méritos do Salvador. E no finalzinho da conversa com o Alexandre Duffy, esse velho missionário faz uma recomendação para ele: por favor, não fale do Dr. Carey, fale do Salvador do Dr. Carey, fale de Jesus. E o Alexandre Duffy diz que sai daquele momento profundamente comovido com aquele homem, que já nos seus instantes finais, bem próximo da morte, queria que o destaque fosse o Salvador, o Senhor Jesus. O que eu quero dizer com isso? Fale do Senhor Jesus. Pregue a justiça de Deus. Pregue a salvação que está em Cristo. Pregue a demonstração do amor de Deus que está em Cristo. Vamos orar. Deus bendito, Deus eterno, grande é o Senhor, é verdade, muito digno de louvor. Ó Deus, nestes versos do Salmo 40, o louvor do salmista, reconhecendo o agir do Senhor, o Deus de justiça, o Deus que é fiel, bondoso, o Deus que é Salvador, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, bendito e eterno Salvador. Damos graças pela graça do Senhor a nós manifestada, por esse tempo, pelo ensino e compreensão da palavra do Senhor, na revelação de Jesus Cristo, vindo buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor conhece os nossos corações. Ó Deus, eu clamo pela obra de livramento, pela obra de salvação. A tua palavra jamais voltará vazia, ela cumpre o propósito do Senhor. Eu oro hoje à noite que a obra na qual o teu Espírito Santo trabalha convicção nos corações seja a obra que vai resultar na convicção, na realidade da salvação em Cristo e na exortação de vivermos para a glória do Senhor, sermos propagadores das boas novas de salvação em Jesus Cristo. Eu oro no nome de Jesus, com gratidão. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Pode sentar, por gentileza? Nós vamos estar encerrando a transmissão nesse momento, mas tem um vídeo que nós vamos apresentar aqui,
Depois eu coloco o vídeo na mídia da transmissão para o pessoal que está em casa. Então pode preparar lá para o vídeo, eu vou encerrar a transmissão. Tenham todos uma ótima semana.